Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno. Estamos aqui para mais uma aula de banco de dados do nosso curso técnico em informática para a internet na modalidade concomitante. Hoje é a nossa segunda aula e vamos lá. Eu sou o professor Silmar, estou aqui com o professor Ricardo. Bom dia, professor Ricardo. Bom dia, professor. Bom dia, aluno. Bom dia a todos aí. Hoje vamos modelar os dados. Então vamos lá. Nessa aula 2, o que nós veremos será modelagem de dados e normalização. Os objetivos dessa aula: descrever os conceitos básicos sobre modelagem de dados, identificar as formas normais e diferenciar as formas normais. No início, assim, a gente vendo o nome, né, professor Ricardo, parece meio estranho, né? Mas conforme a gente for no decorrer da aula, a gente vai ver que não é tão estranho assim. Nós vamos ver o modelo relacional normalizado. Na aula passada, você lembra que nós vimos o modelo de entidade de relacionamento. E naquele modelo, você aprendeu o que era uma entidade, o que era uma tabela, o que era um relacionamento e como que elas conversavam entre si. Também vimos a questão da cardinalidade. Um para muitos, muitos para muitos. Então, depois que fizemos o modelo entidade de relacionamento, passamos para o modelo lógico do banco de dados. E o modelo lógico... Opa, espera aí um pouquinho. Deixa eu selecionar a canetinha aqui. Ok. E o... Ok, vamos ver... Bom, depois a gente pega a canetinha aqui de novo. Só um pouquinho. Não, tranquilo, vamos lá. Lá no quadro. Olha só, vamos lá. Depois que fizemos o modelo de entidade de relacionamento, agora a gente vai fazer o modelo relacional normalizado. Vamos ver o que é isso, né? Vamos ver alguns conceitos sobre ele. O primeiro conceito que a gente precisa ver é o de chave primária. Em inglês a gente chama de primary key. E sempre que você vê esse PK da chave primária, que significa que é uma chave primária. No banco de dados relacional, as informações são dispostas em linhas e colunas. Deixa eu descer um outro slide aqui para a gente dar uma olhadinha, a gente já volta. Veja só, nós temos aqui a linha, nós temos os nomes, nós temos as linhas e temos aqui as colunas. Os nomes aqui, por exemplo, nós temos José da Silva, o sexo dele masculino, mora na cidade de Porto Velho, o estado de Rondônia, Brasil. Então aqui você tem as linhas, que são as informações, e as colunas, a gente pode dizer que são pedaços da informação, são frações da mesma informação. Então, cada linha corresponde a uma ocorrência da informação e cada coluna é referente a um pedaço específico dessa informação. Mas o que é uma chave primária mesmo, né? É um atributo ou conjunto de atributos que faz com que um registro, a gente chama de linha ou tupla, que é um conjunto de informações que identificam um indivíduo ou alguma característica de um indivíduo. E cada uma dessas linhas, ela tem que ser única, porque senão como que você vai identificar, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Você cadastrou duas pessoas com dados idênticos. Isso acontece muito. Por exemplo, você tem lá um José da Silva, que é do sexo masculino, que mora em Porto Velho, Rondônia, Brasil. E chegou um outro cidadão, que também se chama José da Silva, que é do sexo masculino, mora em Porto Velho, Rondônia, Brasil. São duas pessoas distintas. Como que você vai identificar que são duas pessoas distintas se as duas linhas são exatamente iguais?
Caso exista algo que diferencie os cadastros, você não vai ter como identificar quem é quem. Assim, é necessário que exista um atributo único para diferenciá-los. E esse atributo único, como a gente já viu, a gente chama de chave primária. Vamos ver como é que funciona aqui. No caso das pessoas, a maioria de nós temos o CPF. E o CPF é um número único, que você faz o registro dele e isso te identifica como pessoa. Então, se eu adicionar o CPF aqui, ele passa a ser uma chave primária e ele vai identificar cada uma dessas linhas. Por exemplo, eu sei que o José da Silva, aqui, José da Silva, ele possui... Eu abreviei o CPF aqui para apenas 4 números, porque vocês sabem que o CPF tem 11 números, né? Aqui ia ficar um negócio muito grande, para a gente facilitar a vida, eu fiz com 4 números. Mas olha só, com 4, a gente sabe que o CPF é um dado que não se repete de pessoa para pessoa. Então eu sei que um José da Silva tem o CPF 1111 e o outro tem o CPF 2222. Isso por si só difere cada uma das linhas e difere cada um das nossas pessoas. Aqui nós estamos representando a chave primária por um atributo sublinhado. Sobre notações, pessoal, você pode encontrar vários tipos de notações. O que nós vamos apresentar uma aqui, mas às vezes você vai procurar na internet, vai ver algum outro material e você vai ver que existem outros tipos de notação. Isso é normal, mas você sabendo que é uma chave primária, uma chave estrangeira, que é um atributo, entidade, etc., você vai conseguir se sair bem, independente da notação que seja colocada. Então vamos lá. A chave primária também pode ser composta. Por exemplo, nós temos aqui o atributo chamado conta corrente. No nosso conta corrente, nós temos aqui os CPFs das pessoas, certo? Nós temos aqui o 1111, o 2222, e observem aqui que repetiu, 3333 repetiu 2 vezes. Ora, uma pessoa pode ter mais de uma conta, ou então essa pessoa pode ter uma conta conjunta com outra pessoa. E observe aqui que nós temos números de conta, 55, 77, repete 77 e 88. Ora, mas a chave primária, a ideia não é que ela não se repita, mas veja bem, nós temos um conjunto de chave primária aqui. Ela pode até se repetir na coluna, mas no conjunto ela não se repete. Por exemplo, o cliente 1111 é dono da conta 55. O cliente 2222 pertence à conta 77. Só que o 3333 também é dono da conta 77. Então veja, eu tenho atributos que se repetem nas linhas, mas nunca vão se repetir, se repetem nas colunas, mas não vão se repetir aqui nas linhas. Isso faz com que a chave seja única. Só que ela é composta, porque ela é composta por, nesse nosso caso aqui, por dois atributos. Então nós temos aqui uma conta conjunta do usuário ou cliente 2222, da conta 77, conjunta com 3333, conta 77 também. Só que o usuário ou o nosso cliente 3333 possui uma conta só dele, que é essa conta aqui, 88. Então nós temos aqui um atributo composto, uma chave primária composta, que identifica as nossas linhas. Então muitas vezes nós vamos precisar de mais de um atributo para identificar a linha. Vamos dar uma olhada aqui na tabela aluno. Veja que os dados nome, sexo, nascimento e curso podem ter ocorrências repetidas. Observe aqui que em nome eu tenho um José da Silva como aluno e tenho mais um José da Silva aqui. Em sexo, veja que se repete também. Tenho vários que são do sexo masculino e tenho uma aluna aqui que é do sexo feminino. As datas de nascimento aqui estão todas diferentes, mas concordem comigo que 2 pessoas podem nascer na mesma data, isso é normal. E os cursos aqui também se repetem. Se eu não tivesse um atributo que identificasse cada uma dessas linhas, poderia haver confusão aqui, por exemplo, no caso do nome aqui do José da Silva. O que difere
Cada um desses alunos, o que vai identificar cada uma dessas linhas, é aqui o atributo chamado matrícula. Então eu sei que o primeiro José da Silva é o 1399 e o segundo José da Silva é o 1701. E aqui tem outros atributos que acabam por diferenciar cada um desses nossos alunos. Então assim, ao menos uma dessas colunas deve identificar a linha de forma que a torne única. No nosso caso, é a matrícula. Então, o que torna cada aluno único é o seu número de matrícula, e essa vai ser a chave primária. Alguns conceitos que a gente precisa saber. Superchave. Superchave é um ou mais atributos que identificam uma linha de forma única. Um exemplo de superchave aqui é o CPF, que nós já vimos como ele funciona. Então, nós podemos ter aqui a Ana Silva, sexo feminino, que nasceu 4/5/95. E temos uma outra Ana Silva, que também tem os mesmos dados. O que vai diferenciá-las é o CPF. E a superchave ela pode ser composta por mais de um atributo. Por exemplo, nós temos aqui uma pessoa e nós identificamos ela por identidade, o número da identidade dela, o órgão e a unidade da federação. O número da identidade ela pode se repetir em mais de um estado. Por exemplo, o mesmo número de identidade foi dado em Rondônia e foi dado no Amazonas. O órgão que expediu foi a Secretaria de Segurança Pública. Normalmente é o SSP que emite as carteiras de identidade. O que difere aqui é que não pode existir o mesmo número de identidade emitido por dois estados iguais. Então, o conjunto desses três atributos aqui faz com que a chave seja única. Então, as duas Ana Silvas aqui, ao invés de eu identificá-las pelo CPF unicamente, nós estamos identificando ela por identidade, órgão e unidade da federação. Então, utilizando aí três atributos para fazer a identificação da nossa pessoa. Para outra. Chave candidata. Chave candidata é um atributo com, digamos assim, vocação para ser chave primária, porque sozinho consegue identificar uma linha. Dá uma olhada aqui, pessoal. Nós temos aqui pessoa. Nós temos ID pessoa, que é o ID sempre vai ser um número progressivo que nós colocamos. Conforme você for inserindo pessoas, ela vai recebendo um número crescente. Nós temos aqui o nome, temos aqui o CPF, a data de nascimento. Colocamos aqui o cartão do SUS e o título de eleitor. Observe que nós temos aqui vários dados que sozinhos poderiam identificar cada uma dessas linhas. Por exemplo, o ID pessoa, se eu colocar um número sequencial, ele já vai identificar a pessoa. O CPF, como nós já vimos, também identifica. Data de nascimento não identifica, nem o nome. O cartão do SUS também é um número semelhante ao CPF, é um número único por pessoa. E o título de eleitor também é um número único por pessoa. Então, todos esses atributos aqui são chaves candidatas. Ficou um pouco fora aqui, mas olha só. Nós temos aqui, ID pessoa é uma chave candidata, o CPF é uma chave candidata, o cartão do SUS é uma chave candidata, e o título de eleitor é uma chave candidata. Normalmente, nós pegamos a chave que tem o menor tamanho, que ocupe menos espaço em memória. Ou pegamos aquela que é mais conveniente. Geralmente você vai ver pessoas identificadas por CPF. Então estão aqui. E um outro conceito muito legal, muito importante também, é o de chave estrangeira, ou chamado de foreign key. A chave estrangeira será uma chave primária, que ela é da tabela A, e ela vai estar presente na tabela B para poder relacioná-las. Olha só, nós temos aqui a entidade cliente e a entidade veículo. Cliente possui veículo. O relacionamento aqui é de 1 para N. Afinal, um cliente pode ter vários veículos, mas um veículo só pode pertencer a um cliente. Sempre que nós tivermos essa relação, a chave estrangeira ela vai ser a chave primária de cliente, sempre vai ser de 1 para N. O N sempre vai receber a chave estrangeira.
Então, eu vou pegar essa chave primária de cliente e vou colocar aqui em veículo, vai ser uma chave estrangeira. Vamos ver como é que isso funciona no modelo relacional normalizado. Olha só, nós temos aqui a tabela cliente e a tabela veículo. O que identifica o cliente é o CPF, o que identifica o veículo é a placa. Mas olha só, como que nós vamos relacionar para identificarmos quem é o dono desse veículo? Para que isso aconteça, precisamos ter a identificação do cliente aqui na tabela veículo. Então nós pegamos aqui o CPF, que em cliente é uma chave primária, e jogamos para veículo, que passa a ser uma chave estrangeira. Então toda vez que eu estiver olhando para essa tabela veículo, eu sei que esse veículo específico pertence a esse CPF. Aqui num modelo já populado com dados, né, nós temos aqui o cliente, identificado pelo seu CPF, e o veículo identificado pela placa. E nós vemos que nós temos aqui o CPF, que foi lá para a tabela veículos. Então, através disso, nós sabemos que aqui o cliente com o CPF 123456 é dono do veículo Fiat Uno 2005 com essa placa aqui. E ele também é dono de um Corsa 2012, né, porque nós temos aqui o mesmo CPF se repetindo nas duas linhas. E o outro usuário, o outro cliente, que é o João da Silva, 789012 é o CPF dele, e ele é dono de um Gol 2011. Só temos carros zerados aqui, né? Então vamos lá. O modelo relacional normalizado se difere do modelo entidade-relacionamento, porque, primeiro, ele indica as chaves primárias de todas as entidades. Quando a gente trabalha com um modelo entidade-relacionamento, nós colocamos as entidades, colocamos o relacionamento, mas nós não colocamos especificamente as chaves estrangeiras e algumas coisas ficam ainda por completar. No modelo relacional normalizado, ele transforma todos os relacionamentos de cardinalidade muitos para muitos em dois relacionamentos de cardinalidade 1 para n. Já já nós vamos ver isso mais detalhadamente. As relações que no modelo entidade-relacionamento surgem dos relacionamentos de cardinalidade muitos para muitos, eles deixam de ser diferenciadas das demais entidades. Ele passa a ser, na verdade, mais uma tabela. Vamos ver como é que isso funciona já já. Professor Ricardo. Volta só o outro slide. Esse só um comentário para o pessoal sobre essa questão da você indicar as chaves primárias no modelo relacional normalizado, né? Porque tudo isso é um processo de desenvolvimento, né? A gente faz o modelo entidade-relacionamento, faz o modelo relacional e aí vai para o relacional normalizado, né? É um processo de construção. Por isso que a gente vai deixando algumas coisas para depois. Exatamente. Né? Geralmente o modelo de entidade de relacionamento é a primeira coisa que você vai fazer, que vai te dar uma base para que você consiga normalizar as relações. Os relacionamentos deixam de apresentar os verbos, né? Indicadores, somem os losangos e as setas. E são utilizadas novas formas de representação gráfica para cardinalidade e relacionamentos. Lembrando, pessoal, novamente, que notações são diferentes de autores para autores, ok? Então aqui, esse autor, ele representa, é o autor que escreveu o livro que está, o caderno da disciplina, que está disposto aí no material de vocês. Ele utiliza o muitos, né, por um tridente, ou como ele chama de pé de galinha. E um é substituído por um simples traço sobre a linha do relacionamento. Os nomes dos atributos obrigatoriamente obedecem às regras próprias dos SGBDs. Então não pode conter espaço em branco entre as partes do nome, não pode começar com números, não pode ter cedilha, não pode ter acentuação. E isso lá no modelo entidade de relacionamento nós poderíamos colocar.
Então vamos lá. Então assim, antes de você fazer o modelo relacional normalizado, é altamente recomendável que você faça o modelo entidade de relacionamento. Vamos ver aqui como ficaria o modelo de entidade de relacionamento de um controle acadêmico. Nós temos aqui um aluno, matricula-se, vários alunos podem se matricular em um curso pode abrigar vários alunos. Um aluno pode participar de várias disciplinas, e um curso pode ter várias disciplinas podem pertencer a vários cursos. Vejam que esses relacionamentos aqui, eles são valorados. Então, isso daqui, quando passarmos para o modelo relacional normalizado, vai se transformar em uma entidade. Vamos ver? Ok. Só uma anotação aqui, para facilitar a compreensão do modelo, adotamos a convenção que as chaves estrangeiras vão ser atributos sublinhados, e o nome vai começar com a indicação da entidade, o nome da entidade de origem, seguido de um ponto e depois pelo próprio nome. Vamos ver como ficou aqui. Vejam que o meu relacionamento, que antes era entre curso e disciplina, era de muitos para muitos, gerou aqui um outro relacionamento chamado grade curricular. Observem que quando eu tenho um relacionamento muitos para muitos, a chave primária de cada uma das minhas entidades vai para essa nova entidade que foi criada. Então nós temos aqui curso identificado por curso.codecurso, que é a nossa chave estrangeira aqui, identificado também por disciplina.codedisciplina, ou seja, a minha chave primária de disciplina veio aqui como chave, estrangeira para a grade curricular, mas acaba que minha grade curricular é identificada pelos dois atributos, por curso.codecurso e disciplina.codedisciplina. Um outro exemplo aqui. Nós temos aqui um funcionário pode participar de vários projetos. Um funcionário pode gerenciar vários projetos, que é o nosso Nzinho aqui, pode ser gerenciado por apenas um funcionário. E vários funcionários podem participar de vários projetos. Vários projetos podem conter vários funcionários. Então nós temos um relacionamento aqui de muitos para muitos. Isso vai gerar para a gente aqui mais uma entidade, que é a entidade equipe, e nós teremos matrícula e número. Observe que quando passamos para o modelo relacional normalizado, a equipe se torna aqui uma entidade, se torna uma tabela. E vejam que a identificação dela é feita pelas chaves primárias de projeto e de funcionário. Normalização. Olha só, normalização é um processo a partir do qual se aplicam regras a todas as tabelas do banco de dados, com o objetivo de evitar falhas no projeto, como redundância de dados e mistura de diferentes assuntos numa mesma tabela. Então são assim, atitudes que nós tomamos quando vamos criar um banco de dados, que fazem com que ele fique da melhor forma possível. Então se você seguir as regras, se você criar os modelos, fizer a normalização correta, você tem bem menos riscos de ter erros no seu projeto. Vamos ver a seguinte entidade aqui, a tabela chamada pessoa. Nós temos aqui o atributo CPF, o atributo nome, sexo, e nós temos aqui localização. Rua 2, a cidade Rio de Janeiro, o estado Rio de Janeiro, no Brasil. E nós temos aqui 2 telefones. Olha só. Quando eu quero identificar, por exemplo, saber quem é do sexo masculino, por exemplo, vamos ordenar o nosso SGB, vamos dar uma ordem para o nosso sistema gerenciador de banco de dados, que retorne todos os dados de todos os funcionários cujo sexo seja igual a M. Ou seja, eu quero trazer todos os homens aqui da nossa tabela pessoa. Então vou fazer a minha consulta e ele vai me retornar
o Antônio, o Marcos, o Pablo, tranquilo. E se eu quisesse ordenar por todos os funcionários cujo CPF seja igual a 3333? Quando der a ordem para o banco de dados, ele vai retornar só a Ana Bach, do sexo feminino, na rua Búzios, tal. Muito tranquilo, né? Isso foi possível porque nossas consultas foram feitas por atributos atômicos, ou seja, eles são indivisíveis. Observe, sexo só tem um atributo aqui, é inconfundível. O CPF também é inconfundível. Até no caso dos nossos nomes aqui, se eu fosse buscar pelo nome, seriam atributos atômicos, ou seja, atributos indivisíveis. Mas eu tenho alguns problemas aqui. E se eu quisesse que o nosso SGBD retornasse todos os funcionários que moram no estado do Rio de Janeiro? Olha só, nós temos aqui o Antônio Sá, que mora no Rio de Janeiro, e a Ana Bach, que mora no Rio de Janeiro também. Deveria retornar esses dois. Mas concordem comigo que seria mais complicado para eu fazer essa consulta, porque eu tenho aqui vários dados, por exemplo, eu tenho rua, eu tenho cidade, eu tenho estado e eu tenho país. Tudo isso num só atributo. Isso a gente chama de atributo multivalorado, ou atributo composto. Nós precisamos normalizar isso daqui. Isso não pode acontecer numa tabela. E nós temos aqui também o atributo telefone, em que nós temos, esse aqui tem 2 telefones, o outro também, esse só tem 1. Mas tem pessoas que têm 3, 4 telefones, né? Como a gente não pode colocar tudo isso em apenas um atributo. Então, como a gente resolveria isso? A localização, nós precisamos dividi-la para que a gente consiga normalizar e colocar ela na que a gente chama de primeira forma normal. O que seria essa primeira forma normal? Toda relação, toda tabela, deve ter uma chave primária e deve-se garantir que todo atributo seja atômico, ou seja indivisível. Atributos compostos devem ser separados. Existe até uma premissa que, se não tiver na primeira forma normal, ele não é nem uma relação, não é nem considerado uma tabela. Então, olha só, para deixarmos nossa tabela na primeira forma normal, primeiro a gente tem que identificar uma chave primária. Como nós temos aqui uma chave natural, que é o CPF, ela vai ser a nossa chave primária. Em seguida, a gente precisa eliminar os dados que não são atômicos, que são os dados compostos. Então, veja só, localização, que tinha rua, cidade, estado, estava bem bagunçado, né? Nós dividimos essa localização em logradouro, né? Pode ser rua, avenida, praça, etc. Em cidade, unidade da federação e em país. Nesse momento, cada um desses atributos que nós criamos aqui se tornou indivisível. Se eu quiser agora saber qual é trazer só as pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro, eu vou poder fazer isso pelo atributo UF. Se eu quiser trazer pela cidade, pelo logradouro, eu posso fazer isso também. Então facilita a minha consulta. Mas, e o atributo telefone? Como que nós fazemos? A gente não pode colocar telefone 1, telefone 2, telefone 3. E se a pessoa tiver 4 telefones? E se tiver 5? Então nós não podemos ficar colocando atributos aqui na nossa tabela indefinidamente. Então nós criamos uma outra relação, uma outra tabela, chamada telefone, que é identificada pelo CPF e também pelo número de telefone. Então veja bem, o Antônio Sá, que tem o CPF 1111, ele tem 2 telefones aqui. Se eu quisesse adicionar mais um telefone para o Antônio Sá, bastava vir aqui na minha tabela telefone e acrescentar 1111 e o novo número de telefone dele. Quando eu quisesse trazer isso, eu diria, olha, eu quero todos os telefones que pertencem ao CPF 1111, eu traria todos os telefones pertencentes ao Antônio Sá. Ok? Então, olha só, as chaves primárias do telefone aqui, observem que são chaves compostas, né? Eu preciso ter o CPF e o telefone. Porque o CPF aqui pode até se repetir, mas o conjunto das duas linhas
não se repetirá. Ah, tem mais um detalhe aqui, né? Lembra que nós falamos de entidade fraca? Telefone é uma entidade fraca. Por quê? Se eu não tiver a pessoa, não vai fazer sentido ter o telefone. Então, se acabar com a entidade pessoa, automaticamente a entidade telefone vai embora. Então agora a tabela pessoa está na primeira forma normal, ou 1FN, abreviatura, pois possui uma chave primária e todos os dados são atômicos, ou seja, eles são indivisíveis. Vamos lá. Segunda forma normal. Uma entidade, né, que nós chamamos de tabela, para estar na segunda forma normal, ou 2FN, primeiramente ela deve estar na primeira forma normal. Tabelas com chaves primárias compostas devem sempre ter os demais atributos dependentes dessa chave primária e não apenas de parte dela. Olha só, quando formos trabalhar na segunda forma normal, sempre vai envolver chaves compostas. Então assim, uma tabela que apresente um ou mais atributos que dependam apenas de parte da chave primária composta viola a segunda forma normal. Então vamos ver um exemplozinho aqui. Nós temos aqui a tabela pessoa. Observem que essa pessoa, ela possui um veículo aqui, né? Então nós temos aqui pessoa identificada por uma chave composta, CPF e placa. Então a nossa tabela pessoa aqui, digamos, o camarada que foi fazer a tabela, ele decidiu que os dados da pessoa ficariam juntos com os dados do veículo aqui. Então nós temos que o CPF 1111 é dono do veículo placa ABC 1234. E aí nós temos os atributos nome, data de nascimento, marca e modelo. Olha só, o que identifica essa nossa tabela é CPF e placa. Mas todos esses atributos dependem de CPF e placa? Olha só. CPF, na verdade, ele identifica o nome e a data de nascimento, concordam? E placa, e marca e modelo são identificados pela placa. Então, olha só, meu CPF é identificado por nome e data de nascimento. E placa é identificado por marca e modelo. Então, veja só, eu não posso ter alguns dos atributos dependendo de apenas parte das minhas chaves, da minha chave composta. Ele tem que depender totalmente. Nesse caso aqui, para colocarmos na segunda forma normal, vamos ter que criar duas tabelas. Então temos aqui a tabela pessoa e temos aqui a tabela veículo. E aqui, como uma pessoa pode ter muitos veículos, a chave primária, o CPF passou a ser uma chave estrangeira aqui em veículos. Vamos lá? Então, CPF aqui é uma chave estrangeira na tabela veículo. Outro exemplo, qual seria a chave primária composta para a tabela filme? Olha só, nós temos aqui o número do filme, o título, a identificação do ator, o nome do ator e o ano de produção. Olha só, todos os atributos dependem da chave primária composta ou de apenas parte dela. Nós temos aqui como chave composta o número do filme e a identificação do ator. Então, olha só, o número do filme é identificado por título. Já o nome do ator é identificado por ID do ator. O ano de produção tem a ver com o filme, não com a identificação do ator. Então vejam que nós temos aqui duas chaves primárias, número de filme e ID de ator, só que não existe uma dependência total de todos os atributos desses dois elementos aqui, desses dois atributos. Para normalizar na segunda forma normal, nós colocamos aqui, criamos na verdade 3 tabelas. Temos aqui o filme, que vai ser identificado por título e ano de produção. Temos aqui o elenco, temos aqui a tabela ator e o nome do ator. E criou-se aqui uma terceira tabela, que é o elenco, que é identificado pelo número do filme e pelo ID do ator, que vai fazer a relação entre as duas tabelas.
ok? Então aqui nós colocamos na segunda forma normal. A terceira forma normal. Não deve haver interdependência entre atributos que não fazem parte da chave primária. Todos os atributos de uma entidade devem depender apenas da chave primária dessa mesma entidade e de nenhum outro atributo. Entretanto, para estar na terceira forma normal, uma tabela também deve estar necessariamente na segunda forma normal. Nós temos aqui um exemplo. Temos aqui a chave primária sendo NR-Filme. Bom, vamos aos atributos primeiro. Nós temos NR-Filme, que é a nossa chave primária. Temos aqui o título, categoria e preço. Nesse aqui nós temos somente o número do filme aqui como sendo a nossa chave primária. Então assim, está na primeira forma normal? Sim, porque ele possui uma chave primária e os atributos aqui são todos atômicos. Está na segunda forma normal? Sim, porque nós temos aqui somente uma chave primária. Agora vamos observar aqui vamos olhar aqui para os nossos atributos. Nós temos aqui o número do filme, e ele identifica o título e identifica a categoria. Só que o preço é identificado por quem? É identificado pela chave primária número de filme? Não. O preço é identificado pelo atributo categoria. Então assim, se for prata, vai ser R$2, se for ouro vai ser 3, se for lançamento for 4. Mas ele não é identificado pelo número do filme. Então isso vai ter que gerar uma outra tabela chamada categoria, somente com os preços. Então olha só, nós temos aqui o número do filme, título e categoria. E nós temos uma entidade associada chamada categoria, identificada por ID categoria. E nós temos aqui, lançamento é R$4, ouro é 3, prata é 2. Se eu quiser lançar um ultra mega lançamento, por exemplo, que vai custar R$7, eu posso lançar diretamente aqui em categoria. E automaticamente eu posso associá-lo ao filme. Então aqui ele está na terceira forma normal, de forma que todos os atributos da tabela filme dependem realmente da sua chave primária. E aqui em categoria também, no ID categoria, preço depende também da categoria para existir. Tranquilo? Qualquer coisa, pessoal, mandem aí as suas dúvidas. O professor Ricardo está aqui esperando que vocês mandem aí uma lembrancinha para a gente, mandem aí um questionamento. Qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, falem aí com o seu tutor, peça para ele poste aí a sua dúvida. Nós estamos aqui dispostos a resolver qualquer dúvida que você tenha, ok? Participem das nossas aulas, mandem questionamentos. O professor Ricardo aqui está muito atento, está só esperando chegarem aqui as dúvidas para a gente poder resolver. Como é que estão as participações aí, professor? Por enquanto eles estão gostando da aula, estão concentrados, né? Eu acho que eles estão juntando os questionamentos para na hora do intervalo mandar para a gente tirar aqui as dúvidas. Legal. Pessoal, no início pode ser que seja um pouco mais complicado, mas quando nós passarmos, essa parte de conceitual é um pouco complicadinha, mas daqui a pouco a gente parte para uma parte mais prática, né, da nossa disciplina, e aí vocês vão ver que as coisas começam a clarear mais, ok? Então aqui nós temos, vamos normalizar, pessoal, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o seguinte, só um segundinho, professor Ricardo. Não, eu só queria falar, professor, que essa questão da normalização é para facilitar as buscas que a gente vai fazer, né? Ou seja, as consultas que a gente vai fazer no nosso banco, né? Porque a gente precisa fazer essas consultas. Por exemplo, eu quero consultar o telefone de algum professor ou de algum aluno. Então eu tenho que saber qual é a chave que eu vou fazer a pesquisa, né? Exato. E aí, se eu não tiver um banco de dados normalizado, que quando eu colocar essa chave, ele me retornar, pode retornar várias coisas, né? Como o senhor próprio mostrou,
o nome de uma pessoa, ele pode ser repetido. Se eu fizer a pesquisa do telefone de algum aluno só pelo nome, se eu tiver 100 alunos com o mesmo nome, eu vou ter 100 telefones, né? E aí fica complicado. Então eu tenho que ter algo mais. Por exemplo, se eu quiser pesquisar o telefone de um aluno do curso técnico de informática do Polo Cujubim, então eu já vou diretamente fazer essa pesquisa. E como as tabelas vão estar normalizadas, o retorno vai ser bem mais rápido e mais claro, né? Eu vou diminuir bastante o número de retorno que ele vai me dar. Exatamente. E fica bem mais organizado, né? Bem mais tranquilo. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma ferramenta chamada BR Modelo. Vocês podem fazer uma busca na internet, por exemplo. Você abre aqui o seu navegador e faça a busca por BR Modelo. Você pode vir aqui, ó, BR Modelo, ferramenta de ensino, modelagem de dados. Isso aqui foi um projeto, um projeto acadêmico, que resultou nessa ideia de desenvolvimento de modelagem muito interessante. Totalmente português, desenvolvido por brasileiros. E interessante porque você não precisa nem instalar, você só baixa, você vem aqui em download, e você vai baixar o BR Modelo aqui, clica aqui, vai fazer o download, e depois basta que você descompacte ele. Vamos voltar aqui para a nossa área de trabalho. Você descompacta ele e você vai ter aqui o BR Modelo para você poder trabalhar. Vamos maximizá-lo aqui. Olha só como é legal. Digamos aqui que eu queira colocar uma entidade. Você clica na entidade, clica sobre o BR Modelo e ele já te dá aqui a entidade 1. Vamos colocar um nome aqui para a nossa entidade. Clica sobre ela e observe aqui que do lado direito aparece para você fazer algumas alterações. Então, o nome da minha entidade aqui, vamos chamá-lo de pessoa. Ok? Dou Enter, já se transformou aqui em pessoa. Quero criar uma outra entidade. Vou chamar essa entidade de... Vamos chamá-la de veículo. Vou aqui, modifico o nome para veículo. Sempre lembrando, aqui, como nós estamos fazendo o modelo conceitual, até poderíamos utilizar acentos, mas é interessante que você já faça conforme o modelo relacional normalizado. Então aqui tem o pessoa e veículo. E o relacionamento entre eles, qual é? Então nós colocamos aqui, e o nome da minha relação é que pessoa possui veículo. Ok? E aí vamos colocar aqui o nosso relacionamento. Clico aqui nesse ligar objetos aqui, clico sobre pessoa e clico sobre o meu relacionamento. Vou colocar mais um aqui para fazer de veículo para possui. Então olha só, uma pessoa, ela pode ter um ou mais veículos. Ela pode não ter nenhum veículo ou pode ter muitos veículos. Então nós temos aqui cardinalidade mínima, que vai ser 0, cardinalidade máxima vai ser muitos. Cardinalidade máxima e mínima é um conceito que nós não vimos, mas é bem tranquilo. Olha só, a pessoa pode ter nenhum veículo ou pode ter vários veículos. Agora, um veículo pode pertencer a apenas uma pessoa. Então vamos mudar o relacionamento aqui. Então a minha cardinalidade aqui, ela vai ser de... Pode existir um veículo, 0 ou um veículo. Então uma pessoa pode ter 0 ou um veículo, e um veículo pode pertencer a várias pessoas. Agora, a minha pessoa, ela tem alguns atributos. Então eu clico aqui, nesse criação de atributo, clico sobre pessoa. Olha só, o atributo apareceu aqui, tá vendo? Posso arrastar ele para cá, para organizar melhor.
E nós temos aqui o atributo. Qual vai ser esse atributo? Vamos colocar o nome dele aqui de nome. Atributo nome. Vamos colocar um outro atributo aqui. Mais um atributo de pessoa. Vamos colocar aqui o atributo sexo. Ok, ficou bagunçado, né? Você clica com o botão direito, organizar atributos, olha como ficou legal. E o nosso veículo aqui, nós vamos colocar um atributo nele. Vamos colocar aqui o modelo. Ok. E nós vamos colocar aqui o ano do nosso veículo. Clica sobre o nome do atributo e vai ser esses são os atributos. Vamos colocar mais para cá para ficar organizadinho. Clica sobre o atributo com o botão direito, sobre a relação com o botão direito. Desculpa, clica sobre a entidade, vamos organizar os atributos, olha só, ficou bem organizadinho. Mas eu preciso de chaves primárias. Chave primária de pessoa, eu posso clicar aqui sobre pessoa, e o meu atributo, vejam que ele é diferente, ele é pintado de preto aqui, né? Vamos chamar esse atributo de CPF. E o veículo também precisa de um atributo. Vamos organizar aqui novamente, organizar atributos. E o meu veículo, minha tabela veículo, ela também precisa de uma chave primária. Então eu coloco aqui a minha chave primária. Vamos organizar aqui. Organizar atributos. Vejam que agora nós temos, olha só como ficou fácil de a gente fazer o nosso modelo de entidade de relacionamento. Fizemos aqui, colocamos a cardinalidade, o relacionamento e pusemos aqui os atributos. Bem bacana. Agora, digamos que a gente vai passar para o modelo relacional normalizado. Olha só, nós temos aqui um relacionamento de muitos para um. Sempre que a gente tiver Opa, desculpa pessoal que fiz a cardinalidade errada aqui, né? Então, uma pessoa pode ter vários veículos, foi mal aí. Então vamos lá. Então nós temos uma pessoa pode ter 0 ou mais veículos. Agora ficou correto. Por que é importante que a gente faça isso? Quando nós temos um relacionamento de um para muitos, a chave primária de um vai fazer parte da entidade muitos. Então, olha só. Agora vamos fazer uma mágica aqui. Aqui nós temos o modelo conceitual, o modelo entidade de relacionamento. Vamos transformá-lo aqui para o modelo lógico, ou o modelo relacional normalizado. Você clica aqui sobre qualquer uma dos elementos que você tem aqui na sua tela e vem aqui em gerar esquema lógico, clicou. Vamos dar um OK aqui. Então, olha só. Vejam que ele gerou já as minhas tabelas praticamente prontas. Nós temos aqui nome, sexo, CPF aqui identificado como chave primária. Observe que ele já jogou aqui uma chave estrangeira lá para dentro de veículo. Então nós temos aqui a identificação do CPF já jogado para dentro de veículo como uma chave estrangeira aqui. Então nós temos modelo, ano. Opa, faltou colocar o nome do atributo aqui, né? Nós podemos mudar aqui. Na verdade era a chave primária dele, né? Que era a placa. Então olha só como é fácil trabalhar com essa ferramenta chamada BR Modelo. Então pessoal, vamos voltar aqui para o nosso super slide. E olha só, nós temos aqui uma atividade de sala, em que você primeiro vai
Primeira questão, defina a chave primária. A segunda, defina a chave estrangeira. A terceira, defina a chave candidata. Nós vimos isso aí no nosso material. Questão 4, dada a seguinte tabela, como você colocaria na segunda forma normal? E o último exercício aqui, dada a seguinte tabela, como você a colocaria na primeira forma normal. Então, pessoal, vamos dar um tempinho aqui para que você faça as suas atividades e mandem as suas dúvidas, mandem as suas respostas e nós voltamos daqui a pouquinho. Um abraço. Até já, pessoal. Olá pessoal, voltamos. Então agora vamos resolver as nossas atividades de sala. E professor Ricardo, como estão as respostas aí? Professor, o pessoal participou muito bem. Aqui os alunos de Cojubim, Presidente Médici, tem muitos polos aqui. Eu vou citando de acordo com a resolução das atividades. Ok, então vamos lá. Bom, nós tínhamos aqui as primeiras 3 questões. A primeira delas, defina a chave primária. Como foram as respostas aí, professor Ricardo? Então vamos lá. A aluna Nicole do Polo Cojubim. Chave primária refere-se ao conjunto de um ou mais campos, cujos valores, considerando a combinação de valores em caso de um ou mais de uma chave primária, nunca se repetem na mesma tabela e desta forma podem ser usados como um índice de referência para criar relacionamentos com as demais tabelas de banco de dados. Perfeito. Tem a aluna Stephanie, de Presidente Médici. É um conjunto de atributos que fazem com que os registros sejam únicos. Legal, pessoal participando legal aí. Pessoal de Médici e outras de Cojubim, né? Bom. Deixa eu só falar aqui da Ana Lívia, do Polo de São Miguel. É um atributo ou conjunto de atributos que fazem com que o registro, linhas ou tuplas, seja único. Maravilha, maravilha. Então vamos lá para a resposta oficial, né? Ok. É um atributo ou conjunto de atributos que fazem com que o registro, linha ou tupla, né, seja único. Ou seja, é um atributo que vai identificar e deixar aquela informação sendo única. No nosso caso aqui, estou repetindo aqui o exemplo do José da Silva. Existem muitas pessoas que nós chamamos de homônimos, pessoas que têm o mesmo nome. Então isso pode gerar uma certa confusão quando você vai recuperar nomes e tal, fazer uma busca em determinadas tabelas. Então você precisa de uma chave primária que vai identificar univocamente, de forma única, né, esta pessoa. É claro que aqui no nosso exemplo é um exemplo simples, nós colocamos propositalmente tudo repetido, mas você vai ter aqui outras coisas, outros dados, como endereço, nome da mãe, por exemplo, que são coisas que diferem, acabam fazendo com que cada pessoa tenha suas próprias características. E no caso aqui nós temos o CPF, que é uma chave primária natural, digamos assim, né? De determinada idade você vai ter o seu CPF, agora está sendo até exigido a partir de 8 anos de idade, o pessoal já está exigindo CPF, viu, professor Ricardo? Para viajar, para fazer uma série de coisas aí, já tem que ter CPF. Então, é importante, professor, para facilitar a identificação, evitar alguma fraude, alguma coisa assim. E é questão de segurança também, né? Exato. Agora a declaração de imposto de renda, o pessoal já está colocando CPF. Então já fica uma chave primária cada vez mais natural para a gente, né? Isso. Porque quando se a pessoa não tem CPF, por exemplo, se você tem um cadastro em que você vai cadastrar menores de idade,
né? Tem muito menor de idade aí que não tem o seu CPF ainda. Então, como que você vai identificar? A chave primária já não vai poder ser CPF. Você vai ter que inventar uma outra coisa. E último caso, você coloca aqui um ID pessoa, e você coloca um número sequencial que vai identificar essa tupla. Tupla, pessoal, lembrando que é a linha aqui, ou a informação completa. Tranquilo? Vamos ver agora a nossa segunda questão. Defina a chave estrangeira. Como foram aí as respostas, professor Ricardo? Eu vou falar aqui a resposta da aluna Natiele, do Polo Espigão do Oeste. É a chave que identifica, é a chave de identificação de uma outra tabela. Tem a de, só um instante, de Presidente Médici, o aluno João. Chave estrangeira é um campo que aponta para a chave primária de outra tabela ou da mesma tabela. Perfeito. Perfeito. Mais algum? Tem a aluna Graciela, do Polo Cujubim. Uma chave estrangeira é um campo que aponta para a chave primária da outra tabela ou da mesma tabela. Ou seja, passa a existir uma relação entre tuplas de duas tabelas ou de uma única tabela. A finalidade da chave estrangeira é garantir a integridade dos dados referenciais, pois apenas serão permitidos valores que supostamente vão aparecer na base de dados. Nossa, hein? Que definição! Ficou melhor do que a minha aqui, né? Bom, mas humildemente eu vou mostrar a nossa, bem mais simples, né? Mas parabéns aí a aluna Graciela, é isso? Graciela. Graciela, parabéns aí pela resposta. Bem, na nossa resposta oficial aqui, nós temos que a chave estrangeira será uma chave primária da tabela A, presente na tabela B para relacioná-las. Vocês vão encontrar um monte de definições, né, muito mais amplas, muito mais complexas, sobre chave estrangeira. A gente resolveu colocar aqui dessa forma para ficar um pouco mais simples, mas a resposta da Graziella aí tá de parabéns, hein? Então, olha só, nós temos aqui a tabela cliente, identificada por CPF. Nós temos nome, sexo, data de nascimento, que identifica uma pessoa. Nós temos aqui a tabela veículo, identificada pela chave primária placa. Nós temos marca, modelo, ano e o CPF aqui, que é a chave primária, a chave estrangeira, que identifica que esse veículo pertence a este CPF aqui. Então a ligação vai ficar dessa forma. O CPF, que na tabela cliente era uma chave primária, foi para a tabela B, que é a chave veículo, que é a tabela veículo, foi como chave estrangeira, ok? Então toda vez que eu quiser saber de quem é determinado veículo, basta eu procurar aqui na tabela veículo, ele vai me identificar pelo CPF. Se eu estiver na tabela cliente e quiser saber quais são os veículos pertencentes a este cliente, basta que eu faça uma busca pelos veículos que tenham esse CPF. Então veja só, existe uma ligação que sempre vai relacionar essas duas tabelas. Isso é muito importante. Vamos lá, a nossa terceira questão. Defina a chave candidata. Como foram aí as respostas, professor? A resposta aqui da aluna Isabela, de Espigão do Oeste. É um atributo com vocação para ser uma chave primária. Muito boa a resposta. Tem outro aluno lá de Cujubim participando, legal, muito massa mesmo. E aí a gente quer essa interação mesmo, né, professor? Exatamente. Quanto mais vocês participarem, melhor a aula fica. Mas eu vou aqui a resposta. Uma chave candidata é o identificador único que garante que nenhuma tupla seja duplicada. Isto faz com que seja criado um relacionamento em algo denominado multiconjunto, porque viola a definição básica de um conjunto. Uma chave pode ser composta, isso é, pode ser formada por vários atributos. Ocorrem quando uma relação existe mais de uma combinação de atributos para a identificação de um única do registro. Perfeito. Vamos ao gabarito oficial agora, né?
Então, olha só, chave candidata. Nós colocamos aqui de forma bem simples, né? Novamente, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar definições bem mais amplas, até com outras visões, né? Então, a chave candidata é um atributo, nós colocamos aqui vocação, né, entre parênteses, né? É um atributo que naturalmente identifica uma linha. Então, nós temos aqui, aqui na tabela pessoa, nós temos o ID pessoa, né? Aqui, se a pessoa se for uma criança, por exemplo, que não tiver CPF, eu vou identificá-la por ID pessoa. Mas assim, normalmente nós temos outras identificações. Por exemplo, a maioria das pessoas adultas tem CPF. Se for um cadastro que você está fazendo aí de saúde, por exemplo, é exigido que exista o cartão do SUS. Hoje, quando você vai fazer uma consulta, seja muitas vezes até a rede particular agora já está exigindo que você tenha o cartão do SUS, que é um cartão único, que identifica cada uma das pessoas. E um outro aqui, o título de eleitor também, apesar de ter uma finalidade própria, né, que é para identificar os eleitores, também poderia identificar sozinho uma linha, uma série de informações. Então, essa é a definição de chave candidata. Então, são aquelas chaves que naturalmente podem identificar uma linha. Okay? O legal da chave candidata, professor, é que a gente não necessariamente precisa definir uma chave que seja primária, né? A gente pode ter uma tabela que a gente pode fazer consultas por vários atributos e a gente vai ter um resultado otimizado, né? Exatamente. É muito interessante isso, muito legal. Você ter o retorno ali de forma mais simples, mais enxuto. Exato. E é uma opção a mais para fazer busca, né, professor? Sim. Bem mais tranquilo. Vamos lá, nossa quarta questão, né? Então, dada a seguinte tabela, como você a colocaria na segunda forma normal? Olha só, eu sei que fica um pouco complicado para vocês responderem, porque vocês vão ter que reconstruir a tabela, tal. Então, quando forem as questões forem assim, façam a descrição. Olha, vai ter uma tabela, vai ser criada uma tabela que vai ter tal e tal e tal atributo. Tal atributo vai ser a chave primária, tal atributo vai ser a chave estrangeira. Porque eu sei que aqui no nosso chat não é possível que você mande imagens. Mas faça a descrição e mande para a gente nas nossas próximas aulas aí, para a gente conseguir ter uma interação legal, tá? Mas, professor, a gente tem? Já fizeram isso. Maravilha. A aluna Isabela, do Espigão do Oeste, ela colocou a resposta, separando os dados do paciente em uma outra tabela e adicionando uma chave estrangeira para identificá-la. Maravilha, perfeito. Então aqui, olha só, só voltando aqui a nossa tabela, né? A tabela chamada consulta, né? Consultório, uma tabela para consulta médica. Aí nós temos aqui o ID da consulta e o ID do paciente. Nós temos data de consulta, nome do paciente, sexo do paciente, data de nascimento do paciente. Olha só, nós temos alguns problemas aqui, né, professor Ricardo? Porque, poxa, data da consulta tem a ver com o ID de consulta. Nome de paciente tem a ver com o ID do paciente. O sexo do paciente com o ID do paciente. E data de nascimento do paciente com o ID do paciente. Então, assim, nós temos uma chave composta, mas que os dados que eu tenho dependem parcialmente da minha chave composta. E para que ele esteja na segunda chave normal, na segunda forma normal, isso tem que ser eliminado. Ele tem que depender totalmente da chave primária. Ainda que no caso, a chave primária composta. Então vamos aqui na resposta. Então como ficou? Teve mais alguma resposta, professor? Não, por enquanto foi só a Isabela mesmo. Isabela, parabéns. E fica aí o exemplo da Isabela para vocês aí. Não deixe de participar. Descreva aí como vai ficar a sua tabela. Nós vamos ter vários exercícios. As próximas aulas
nós vamos trabalhar com algumas coisas mais práticas e nós vamos passar algumas instruções para vocês aí a partir da próxima aula. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou a nossa resposta aqui. Então, da tabela consulta, ela resultou aqui em paciente, com o ID do paciente, aí tem o nome, o sexo e a data de nascimento do paciente. E nós temos aqui a consulta, que ficou com a identificação do consulta, a data da consulta, e vejam que nós temos uma chave estrangeira aqui, que ficou paciente.id paciente. Ok? Então, criamos aqui duas tabelas, exatamente como a nossa aluna Isabela fez ali a descrição da tabela dela. Muito bem. Eu acho, professor, que esses nossos alunos eles são muito bons, mas a limitação que a gente tem tecnológica impossibilitou deles mandarem mais respostas. Exato. Né? Que eu sei que eles sabem, eu sei que eles aprendem muito fácil, muito rápido, mas a limitação tecnológica que a gente tem causou um pouco essa falha de no ter. caso, a limitação é do chat, né, professor? Porque a gente não consegue receber as imagens, né, receber os arquivos que eles estão criando, né? O legal seria que a gente recebesse, né, esse tipo de coisa para a gente poder mostrar também. Isso, mas enquanto isso não acontece, pessoal, vamos lá, mande aí sua Pode descrição. mandar que a gente está aqui. E a gente vai traduzindo aqui. Vamos lá. Nós temos aí a nossa quinta e última pergunta. Dada a seguinte tabela, como você a colocaria na primeira forma normal? Observe aqui que nós temos a tabela cliente. Aqui na região que seria para a chave estrangeira, na chave primária, nós não temos nada. E aí nós temos aqui o CPF, o nome, o sexo, temos o endereço e temos telefone. Olha só, professor Ricardo. Eu vou só registrar aqui que a aluna Gilmara, de Espigão do Oeste também, ela mandou a resposta dessa questão. Ah, legal. Tá? Como ficou a resposta dela, professor? Adicionando um valor que será único como chave primária, por exemplo, o CPF. Certo. Só que olha só, pessoal, para a gente colocar na primeira forma normal, vamos ver o que é que a gente tem que fazer. São dois requisitos. Vamos voltar lá na nossa 1FN aqui. Então, olha só, para deixarmos a nossa tabela na primeira forma normal, primeiro a gente tem que identificar uma chave primária. Pessoal, se não tiver na primeira forma normal, lembre-se que a gente não pode nem considerar como sendo uma tabela, né? Nem pode ser considerado uma entidade. Então nós temos aqui, primeiramente ela tem que ser identificada univocamente, ou seja, de forma única, por uma chave primária. Nesse ponto a nossa aluna aí, perfeito, acertou. Só que nós temos um outro detalhe. Para você deixar na primeira forma normal, os dados não podem ser multivalorados, não podem ser compostos, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui localização. Observe que a gente teve que distribuir aqui no endereço, o logradouro, cidade, unidade da federação e país. E nós também temos aqui um outro problema, que é do telefone, que nós também tivemos que separá-lo em uma outra tabela aqui chamada telefone, identificada direitinho, e aqui com cada telefone referente a cada pessoa. Então, olha só, lembrando, para ficar na primeira forma normal, nós precisamos que tenha uma chave primária e nós precisamos que os dados sejam atômicos, ou seja, que os dados sejam indivisíveis. Por quê? Se eu quiser fazer uma busca, eu vou buscar por um dado atômico. Imagina se eu fosse fazer uma busca, né, como a gente já mencionou, pelos dados por esses dados multivalorados. Eu quero saber todo mundo que mora em Maceió. Até tenho como fazer isso, mas isso vai me dar um trabalho, vai dar um desgaste bem grande. Então, o melhor, o mais interessante, o mais correto é que os dados existentes sejam atômicos, ou seja, que sejam indivisíveis. Professor Ricardo? Volta só um pouquinho lá. Ok. Por exemplo, essa rua B, ela pode existir em todas as cidades do Brasil, né?
Assim como a Se eu- Avenida 7 de Setembro, né? Avenida Brasil, tem tudo que é lugar, né? Pois é, aí se eu procuro Marcos Vieira da rua B, e aí o tanto de valores, de tuplas de resultados que eu vou ter, né? Exatamente. Então, por isso que a fórmula normal é uma forma de otimizar o nosso trabalho, diminuindo o retorno de valores que a gente tem, né? Por isso que o ideal é quebrar esse atributo composto em vários atributos atômicos, né? Exatamente. Então, voltando lá à nossa resposta. Teve mais alguma resposta, professor? Você só... Teve sim, um aluno aqui do Zona Norte. Sim, pessoal do Zona Norte aqui marcando presença também, né? Ele falou que para acontecer a primeira forma normal, as tabelas devem possuir uma chave primária e todos os dados serem indivisíveis. Massa, perfeito, é isso aí. Então, assim, nós colocamos aqui, dada a seguinte tabela, como você a colocaria na primeira forma normal? Primeira coisa, identificar aqui a chave primária. Então, criamos uma tabela chamada cliente com o CPF. E veja aqui, ó, aqui onde nós tínhamos o endereço, nós destrinchamos o endereço com rua, número, bairro, cidade. Poderia ter mais, poderia ter complemento, poderia ter CEP, poderia colocar várias coisas. A cidade aqui poderia ser desmembrada em uma outra tabela também. Porque, imagina, temos 5.000 e tantas cidades no Brasil, temos tabelas prontas aí já para que você coloque todas as cidades. Então, se você vai fazer um cadastro, né, professor Ricardo? E sem falar que cidade, o mesmo nome, com o exemplo que eu acabei de citar, né, da cidade da rua B, que existe em várias cidades, né? O nome da cidade, ela pode ser repetido, tá, beleza, vai ser em outro estado, mas pode ocorrer. E se você não fizer a busca pelo estado, então ele vai retornar todas as cidades que têm aquele Exato. mesmo nome, né? Apesar de não ser em grande quantidade, ou como seria a Rua B, a 7 de Setembro, a Avenida Brasil, mas ia ter muitos valores para poder avaliar, para saber qual é o que realmente iria me interessar, né? Exatamente. Existe uma cidade que eu acho que o professor deve conhecer, o professor é do Nordeste, uma cidade chamada Cascavel, que fica no Ceará. E existe uma cidade também chamada Cascavel, que fica no Paraná. Né? Então são cidades homônimas. E assim, quando você faz, por exemplo, você evitar de que o usuário digite, você deve evitar o máximo possível que o usuário digite coisas equivocadas. Então, por exemplo, se a cidade se chama Aparecida do Norte, aí o usuário coloca Aparecida Norte, AP do Norte, AP do N, vai fazendo essas anomalias, acaba causando alguns problemas. Então aqui, o atributo cidade, nós colocamos ele aqui para que o usuário digite num cadastro. Mas eu poderia criar uma outra tabela, identificado aqui pelo um ID cidade, por exemplo, em que toda vez que o usuário fosse digitar, ele ia buscar lá nessa base de dados qual a cidade, qual o estado, né, para que essa cidade fosse identificada de forma inequívoca. Então dá para a gente evoluir um pouquinho mais aqui ainda a nossa normalização. E aqui também foi criada uma outra tabela chamada telefone, que é para normalizar a parte do telefone aqui, porque um usuário ele pode ter vários telefones, né? E hoje com essa facilidade e promoções de várias operadoras, né? E tem celulares aí com 4 chips já, né, professor? Imagina, o cara tem o telefone fixo e mais 4 telefones que pode ter. E num cadastro você vai colocar todos ali, né? Que é uma forma rápida, né, de você ser localizado. O telefone ou a grande maioria da população tem.
E geralmente as pessoas hoje têm mais de um número, como o senhor falou, que é a questão das facilidades, né? As tecnologias que a gente tem, os aparelhos recebem. Hoje, dificilmente você acha mais um telefone que ele só receba um chip, né? Exatamente. E aqui tem uma outra situação no telefone, professor, que olha só como as coisas evoluem, né? Hoje você tem o telefone, uma forma de você se comunicar é através do WhatsApp, por exemplo. Então aqui, no telefone, você ainda pode colocar se é o WhatsApp, sim ou não. Você pode ainda criar uma evolução nessa tabela telefone. Então vejam, alunos, que tudo aqui é personalizável, desde que você siga, desde que você normalize tudo certinho, dá para você fazer as coisas da melhor forma possível. Então, assim, esses foram os nossos exercícios, e na próxima aula nós vamos meter a mão no SQL mesmo, vamos ver como funciona o SGBD, vamos abrir o MySQL, vamos dar uma olhadinha no Workbench, como funciona, vamos ver algumas coisas bem legais aí para a gente evoluir. Só que o seguinte, temos algumas coisas ainda que precisamos cumprir. Atividade de percurso, por exemplo. Lembra que na última aula nós falamos de uma primeira atividade. Pessoal, vale 35 pontos. Então façam a nossa atividade de percurso 1, que vai estar aberta aí até a nossa próxima aula. Hoje nós abrimos a atividade de percurso 2, que é uma tarefa que envolve modelagem de dados e normalização, ou seja, aquilo que nós vimos nessa nossa aula de hoje. Então, assim, com base nas nossas aulas, com base nas nossas aulas, você vai criar um diagrama de modelo relacional normalizado com no mínimo 3 entidades. Então você vai lá criar 3 entidades, você vai fazer o relacionamento entre elas, e você vai criar o modelo relacional normalizado. Mas veja bem, é interessante que antes disso você faça um modelo de entidade de relacionamento. Vai estar disponível de 9/5 a 22/5. Então não deixe de fazer, 35 pontos faz uma diferença muito grande. Qualquer coisa, peça auxílio aí para o seu tutor, mande as suas perguntas, mande aí seus questionamentos. E, bem, pessoal, aqui estão as referências, né, que nós usamos hoje, foi do professor Ricardo, tem uma... É só para parabenizar, né, os nossos alunos participantes, né, e que participem mais. O aluno Gustavo aqui, que foi eu não citei o nome dele, né, daqui do Zona Norte. E eu queria só complementar, professor, aquela questão da tabela do banco. Sempre pode melhorar. Nunca vai ficar perfeito. Sempre vai ter uma evolução, sempre vai melhorar. Exatamente. Não importa o que você está fazendo, sempre vai ter uma possibilidade de ser melhorada. Exatamente. E não se engane, sempre o seu cliente ele vai ter uma situação diferente, alguma coisa diferente para você fazer. Bem, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Professor Ricardo, complementar alguma coisa? Não, por enquanto, eu acho que a nossa participação hoje já foi bem efetiva. Agradecer mais uma vez a participação dos nossos alunos, né? E agradecer, professor, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com o senhor e com os nossos alunos, né? É uma maravilha a gente estar aqui. Pessoal, obrigado pela participação, obrigado ao professor Ricardo, né, pelas intervenções maravilhosas aí. Fica aí o nosso abraço e até a próxima aula. Até logo, pessoal. Educação à distância, mudando realidades.